Olá, tudo bem com você? Estou aqui para a gente continuar falando sobre a depressão. Eu já fiz outros vídeos, já fiz outros posts, já tenho colocado aí. E eu tenho falado sobre a depressão. E tenho falado que a depressão, ela não tem apenas uma causa. Em cada pessoa, o que vai desencadear essa depressão pode ser um motivo, uma razão diferente. Por isso que é muito importante que você, ao ouvir todo esse material que eu estou postando, estou fazendo para você, para ajudar aquelas pessoas que às vezes estão num quadro depressivo de anos até, já se tornando um transtorno depressivo, já se tornou um transtorno depressivo, olhar para essa depressão e verificar qual é a causa dela, o que está provocando essa depressão em você. Porque existem muitas causas e uma delas pode ser as causas orgânicas. Eu estou falando esses dias sobre isso. Uma causa orgânica pode ser problemas intestinais. Sabia disso? Você sabia que a depressão pode estar ligada ao mau funcionamento do seu intestino? Pois é. Há pessoas que estão com depressão e a depressão está ligada ao mau funcionamento do intestino. Você sabia que é possível acabar, controlar a depressão, controlar a ansiedade, vencer esse cansaço, essa falta de disposição que você vive? Então, hoje nós vamos ficar sabendo que é possível isso. O intestino, ele é também chamado de o nosso cérebro oculto ou o segundo cérebro, porque o nosso intestino ele tem uma ligação direta com o nosso cérebro. E por isso que hoje nós vamos estar vendo o quanto é importante que cada um olhe para si e tenha um intestino que funcione muito bem, para que então ele também tenha uma vida emocional, sentimental saudável. Os neurotransmissores são mensageiros que possibilitam a comunicação entre as células, entre os neurônios do sistema nervoso central. Quando um neurônio não consegue dialogar, se comunicar, conversar com o outro, muitas pessoas sentem uma espécie de apagão no cérebro, sentem apatia, desânimo, descontrole, desconexão, certo? Que são alguns fatores que provocam isso. Mas um dos mais importantes é a falta da serotonina para ligar um neurônio no outro. É por isso que a serotonina ela é chamada de um neurotransmissor, porque ela contribui para que os neurônios, essas células do nosso cérebro, tenham uma comunicação uma com as outras. Alguns pesquisadores dizendo que a maior parte da serotonina no nosso organismo, e tem um médico, o Dr. Nelson Anunciato, ele chega a dizer que 90% dela é produzida no nosso intestino e não no nosso cérebro. Ela é produzida no nosso segundo cérebro, ou no nosso cérebro oculto, que é o nosso intestino. Sendo assim, é importante começar a pensar na nossa alimentação. É importante que você, nesse momento, comece a fazer uma avaliação do que você anda ingerindo, o que é que você está comendo, como é a sua alimentação diária, o que é que diariamente você está comendo que pode estimular a produção da serotonina, que vai proporcionar saúde e bem-estar para você, ou pode estar contribuindo para uma produção que não é suficiente para o seu organismo, e a partir daí você possa ter problema de saúde, e um deles é a depressão, certo? Então nós precisamos pensar nisso, na nossa alimentação. Hoje as pessoas comem de tudo, entram no supermercado e compram tantos produtos alimentícios que têm substâncias que nos causam tantos males, e que nós precisamos começar a pensar nisso, para que tenhamos uma alimentação
melhor, mais saudável e que tenhamos também uma vida melhor, uma vida mais saudável. Eu vou estar pincelando aqui sobre alguns alimentos que podem impedir a produção da serotonina no seu intestino, ou que promove, ajuda que ela seja vazada, que ela saia do seu organismo, que ela não fique ali para contribuir. Eu vou pincelar alguns desses alimentos, mas é importante que você procure um profissional da área, um nutricionista, converse com o seu nutricionista, peça a ele informações sobre tudo isso que eu estou falando e ele vai estar então te direcionando, te orientando, ele vai estar te dando um caminho por onde você possa percorrer, por onde você possa andar e que você tenha assim realmente uma boa alimentação para que você então tenha boa saúde. Mas eu vou pincelar pelo menos uns 2 aqui hoje e o primeiro deles é o grande vilão, que é o glúten, né? O glúten no seu intestino pode agir de maneira que toda a matéria-prima necessária para a produção da serotonina seja perdida, seja vazada, porque ele pode provocar situações lá no seu organismo de maneira que aquilo que deveria ser retido e trabalhar em seu benefício, ela é vazada, ela é jogada fora. Além de tudo, o glúten também pode contribuir com o aparecimento de inflamações que vão refletir em todo o corpo e desregulando a produção hormonal. Esse hormônio é a serotonina. Então, é preciso avaliar o quanto realmente vale a pena comer o glúten. Eu não digo que você tem que tirá-lo 100% da sua alimentação, não posso dizer isso para você, mas você precisa conversar com o seu nutricionista para ele te dizer quais são os benefícios dele, quais são os prejuízos dele, eu estou te falando de alguns aqui, e ver qual é a porcentagem que você pode estar ingerindo dele diariamente, colocando na sua vida, ou se você pode substituir por uma outra alimentação, um outro alimento mais saudável e que venha ajudar e que venha contribuir para que você então tenha mais saúde, ok? Nós vamos encontrar o glúten, por exemplo, em muitas farinhas, né? Principalmente na farinha branca, a farinha de trigo refinada, processada. Essa farinha ela contém muito glúten e ela traz sérios prejuízos para as pessoas. Tem gente que diz assim, mas antigamente as pessoas às vezes comiam pão e eu comia bolo e não tinha essa questão de o glúten tá prejudicando tal. É que a farinha de trigo há muito tempo ela vem sendo processada, essa farinha branca, e então ela contém muito glúten e outras coisas também que podem fazer mal ao seu organismo. E a sua nutricionista vai poder esclarecer isso melhor para você. Um outro vilão hoje da nossa alimentação é o açúcar. É o açúcar, principalmente o açúcar branco. São muitas pessoas que quando a gente fala disso, elas contestam, não gostam, porque gostam demais de um docinho, gostam demais de adoçar o seu café, adoçar o seu chá, comer o açúcar, ingerir o açúcar na alimentação. Muita coisa que a gente compra no supermercado, por exemplo, contém o açúcar. Então você acha que ali não tem açúcar e tem açúcar. Então a gente precisa observar isso. Porque o açúcar branco, o refinado, ele é tóxico para o nosso cérebro, certo? E a neurociência, ela vem pesquisando, estudando e vem comprovando que ele extermina o seu mecanismo de recompensa, acabando com qualquer chance de você vencer a depressão. Então, quem diria que talvez seja um alimento que pode estar contribuindo para que essa depressão ela não seja controlada. Talvez você está aí fazendo terapia, tomando um fármaco e nunca melhora, nunca melhora. Então é hora de você pensar em outras possibilidades, de ver se existe outras coisas que pode estar impedindo que você vença a depressão, impedindo que você tenha uma saúde, uma vida melhor, certo? Há pessoas em quadros depressivos muito graves.
Há pessoas que ficam em cima da cama, sem tomar banho, sem se alimentar, pessoas que vivem fechadas dentro do quarto, não abrem nem a cortina, não abrem a janela por nada, porque o quadro depressivo realmente está muito sério. Então, talvez há jeito, tem uma solução para essa depressão. Eu sei que você vá ao médico, converse com ele, leve esses assuntos que eu estou colocando aqui, não apenas esse vídeo, existem muitos outros vídeos meus falando sobre depressão, sobre as causas da depressão, as possíveis causas, porque cada pessoa é diferente e às vezes o que desencadeou em um não é o que está desencadeando no outro, e alguns alimentos eles podem realmente estar desencadeando em muitas pessoas esses estados depressivos, ok? Mas existe, claro, muitos outros alimentos que nós poderíamos falar, mas eu quero falar hoje de um alimento que ele pode contribuir para que haja multiplicação das bactérias do bem no nosso organismo. E eles são os probióticos, é isso mesmo, que são os alimentos fermentados. Eles podem contribuir para aumentar essas bactérias boas, as benéficas em nosso organismo, que vão trabalhar para combater as bactérias maléficas. E assim você vai ter uma saúde melhor com a ingestão dos probióticos, ok? O nosso organismo, ele, como você já sabe, ele é habitado por bactérias do bem, fala-se muito isso por aí, e as bactérias do mal, as bactérias benéficas e as bactérias maléficas. As bactérias benéficas nos protegem do ataque das bactérias maléficas, quando ajuda a dirigir e absorver nutrientes complexos. Então elas trabalham em nosso favor, elas trabalham positivamente por nós. Nosso intestino, ele é ligado ao nosso cérebro e acontece comunicação direta entre eles. A mensagem, quando chega no cérebro, aciona mecanismos de defesa ou de ação. Se os sinais forem sempre sinais de estresse, seu cérebro entenderá que você está correndo perigo de vida e liberará o cortisol, que é uma substância que ficará em você e que fará você ficar sempre em alerta, sempre pronta para a guerra, para o combate, para a batalha. Aquela pessoa que você está com ela, conversa com ela e parece que ela é tão nervosa, tão ansiosa, tão tudo, que ela parece que está sempre pronta para uma guerra, para um ataque. Pois é porque está sendo liberado nela o cortisol, que é esse hormônio que vai estar, essa substância que vai fazer com que ela fique assim, sempre alerta. Por isso que muitas pessoas não dormem à noite, tá? Aqui pode estar a causa de insônia de algumas pessoas. É cortisol demais sendo liberado no organismo. Por quê? Porque o cérebro está recebendo o tempo todo uma mensagem de estresse. Tem muitas pessoas vivendo embaixo de peso, de angústia, de problemas que não se resolve, de dificuldades constantes, seja ela em que área da vida for. Às vezes é na família, às vezes são problemas financeiros, às vezes são problemas de trabalho. Nós que estamos vivendo esse tempo no Brasil, um tempo que não tem sido fácil. Então algumas pessoas ficam nervosas, muito ansiosas, muito agitadas e elas ficam embaixo desse estresse como se tivesse para estourar uma guerra, um problema, uma situação a cada momento. É preciso ter calma e entender que tudo tem uma solução. E essa questão do Brasil também vai ter jeito, pode ter certeza disso. O grande problema é que enquanto você fica assim, nervoso e agitado, estressado o tempo todo, estará sendo liberado cortisol no seu organismo. E essa substância vai fazer com que você fique cada vez mais alerta, mais acordado. E aí quando chega a noite, no momento em que você quer dormir, que você precisa
deitar, relaxar, descansar, dormir e dormir uma noite toda para que você então amanheça o dia seguinte com disposição para enfrentar a vida, você não consegue dormir, você não consegue descansar, você não consegue relaxar. Então é preciso olhar para isso, porque o cortisol ele pode estar provocando essa insônia em você. E com o aumento do cortisol, acontece também a baixa produção de serotonina. E aí vem a ativação da depressão, certo? Então, pode ser que a depressão em você está ligada à baixa produção de serotonina ou à baixa recaptação dela, e a sua insônia pode estar ligada a esse cortisol por causa do estresse que você vem vivendo e que está aí no seu organismo o tempo todo, ok? É preciso pensar nisso. As bactérias do bem, elas vão preencher a sua microbiota de sensores do bem, que vão filtrar as mensagens estressantes, impedindo que ela chegue de forma tão severa, tão avassaladora no seu cérebro, no seu sistema nervoso. Então você realmente não terá tanto cortisol invadindo o seu organismo. Por quê? Porque essas bactérias do bem, elas trabalharam para impedir que a comunicação estressante chegue lá no seu cérebro. E dessa forma, então, elas não chegando lá, o cortisol não é liberado com tanta intensidade, numa quantidade tão alta, e você então pode viver de forma melhor. Então os probióticos, eles são muito importantes na nossa alimentação. São a chave para multiplicar as bactérias do bem, porque são essas bactérias do bem que vão estar trabalhando para que você tenha menos cortisol sendo liberado na sua corrente sanguínea. E dessa forma você terá mais saúde. Quanto menos cortisol, mais serotonina, e nós teremos então mais saúde, mais sono, mais tranquilidade, mais repouso. É preciso procurar ter uma vida calma. Uma outra coisa que eu posso dizer olha para aquilo que está provocando esse estresse todo na sua vida. O que é que está acontecendo? Por que você está assim tão estressado, tão nervoso, tão ansioso, tão agitado? O que é que está provocando isso em você? É preciso resolver as questões. O que está provocando precisa ser visto, ser olhado, porque às vezes a pessoa está vivendo dias e dias e dias e dias estressado, e ele nem é capaz de descobrir o que está provocando tanto estresse nele. Então é preciso descobrir a causa, trabalhar essa causa. Se você não consegue trabalhar sozinho, busque a ajuda de um profissional. Hoje está muito mais fácil você buscar a ajuda de um profissional, buscar a ajuda de um médico, de um nutricionista, de um psicólogo, de uma pessoa que possa te ajudar. Hoje, por exemplo, mesmo enquanto as pessoas ainda estão em casa por causa da situação do coronavírus, mas é possível, por exemplo, fazer até o atendimento com um psicólogo online. Nós estamos atendendo as pessoas que têm casos muito graves, que estão precisando realmente do atendimento presencial. A gente atende ainda, mas estamos atendendo muitas pessoas online. Eu faço muito atendimento online e te digo que com qualidade, com resultado para os meus pacientes. Então, se você está aí, está em casa, está me vendo hoje, e você percebe que necessita de uma ajuda, então você pode aí, ou procura já aquele que já é seu terapeuta, aquele que já é seu psicólogo, ou você pode então me ligar e a gente então entrar em contato e a gente então vai iniciar um processo de terapia que venha te auxiliar, te ajudar a olhar para tudo isso e melhorar a sua vida, ok? Porque a vida foi feita para ser vivida. A vida é um presente que Deus nos deu através dos nossos pais. E esse presente, ele é o maior presente.
Porque com a vida eu posso fazer muita coisa. Eu posso ter sucesso, conquistar, viver, e é importante viver plenamente, ok? Um grande abraço. Eu vou continuar falando sobre depressão e suas raízes em outros vídeos e eu te aguardo lá. Um beijo no coração.